Toda essa briga política e ideológica a respeito da sexualidade dos nossos jovens não é uma briga nova, não é uma briga apenas deste tempo que nós estamos vivendo. Essa tentativa de Satanás de roubar a identidade dos jovens é uma estratégia milenar e nós estaremos falando sobre isso no vídeo de hoje. Existe um sistema maligno que está trabalhando para roubar a identidade dos nossos jovens, para que essa geração fique cada vez mais longe de Deus. E esse é mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Seja bem-vindo. Existem algumas pessoas bem intencionadas que tentam fazer uma luta para defender minorias. Existe um grupo de pessoas que tenta fazer um trabalho social para defender as pessoas que têm opções diferentes do que a maioria. E é claro que todo trabalho social ele é importante e nós não podemos agir com preconceito e nem começar a tratar as pessoas de maneira diferente, porque elas têm escolhas diferentes das nossas. Só que a grande verdade é que a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. A palavra de Deus é uma verdade inegociável. E nós precisamos viver a nossa vida, nós precisamos pautar as nossas escolhas segundo tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E esse vídeo aqui não é para incentivar o preconceito e muito menos para desrespeitar alguém. Mas nós precisamos entender que existe um sistema político e ideológico que está sendo inspirado por Satanás para roubar a identidade dos nossos jovens. E como eu falei no início do vídeo, esse sistema que está trabalhando para roubar a identidade dos jovens não é um sistema novo. Nós vimos isso acontecendo lá na Babilônia através de Nabucodonosor. Eu não sei se você sabe, mas o reinado de Nabucodonosor é um protótipo, é uma figura do que o anticristo vai fazer no final dos tempos. Tem um vídeo meu que eu falo a respeito do tempo cíclico de Deus e do falso empoderamento. E ali eu conto que existe um tempo cíclico de Deus, ou seja, em determinados períodos a história vai se repetindo até que essa história se concretize no final dos tempos. E assim como Nabucodonosor, ele reinou com mão de ferro, ele tentou mudar a identidade dos israelitas, o anticristo no final dos tempos já tem trabalhado através de seu sistema para roubar a identidade dos nossos jovens. E antes que você pense que é algo totalmente diferente, não se engane, porque Satanás pode roubar a identidade dos nossos jovens com várias estratégias. Hoje, Satanás tem usado a sexualidade, mas na época de Daniel, no reinado de Nabucodonosor, Satanás usou a cultura para tentar roubar a identidade dos jovens daquela época. Vai lá comigo em Daniel capítulo 1, vamos ler dos versículos 5 a 7, que diz assim: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora o versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Então nós encontramos aqui Daniel e os seus 3 amigos sendo deportados de Israel para a Babilônia. E o texto vai dizer que o chefe dos eunucos recebeu a ordem de Nabucodonosor para mudar os nomes de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. O nome destes 4 jovens que vieram de Israel estava relacionado com o Deus Todo-Poderoso. E de repente, Nabucodonosor, na intenção de mudar a identidade deles, começou a dizer que eles precisavam ter o nome dos caldeus. Agora olha só, o de Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. O de Ananias significa Deus foi gracioso comigo. O de Misael significa quem é
como Deus, Azarias significa Deus é quem me ajuda. Nabucodonosor fez questão de mudar o nome desses jovens, que os nomes deles estavam relacionados com o nome do Deus Todo-Poderoso. Naquela época, as nações pensavam que as batalhas eram vencidas por causa de seus deuses. Eles pensavam que as batalhas elas eram travadas de deuses para deuses. E quando a Babilônia tomou Israel e venceu ali, levando alguns dos israelitas cativos, eles pensavam que os deuses da Babilônia tinham vencido o Deus de Israel. E aí Nabucodonosor decide mudar o nome destes homens, por quê? Porque ele não queria que nada naqueles 4 jovens tivesse alguma identificação com o Deus de Israel. Por exemplo, o nome de Daniel passou a se chamar Beltesazar, que significa tesouro de Bel ou depósito dos segredos de Bel. Ananias, que passou a ser chamado de Sadraque, significa inspiração do sol ou Deus autor do mal. Misael, que passou a se chamar Mesaque, Mesaque significa aquele que pertence à deusa Sheshak. E Azarias, que passou a se chamar Abednego, Abednego significa servo de Nego, e servo de Nego, Nego na verdade era um dos deuses babilônicos. Alguns vão dizer que este era um deus do sol, outros vão dizer que era uma espécie de deus da estrela movente. O fato é que Nabucodonosor, ele quis mudar a cultura para tirar os costumes daquilo que eles comiam, para tirar as suas identidades, para que nada do que eles fizessem ou nada do que eles eram tivesse relação com Deus Todo-Poderoso. Agora, nós vemos essa relação muito forte com o roubo da identidade dos nossos jovens, porque quando nós tiramos e roubamos a identidade dos jovens, eles ficam muito perdidos, eles ficam sem direção, eles não sabem quem eles são. E sim, queridos, o nosso sexo, a nossa sexualidade está diretamente ligada com Deus Todo-Poderoso. Se você notar na criação, que está registrado lá em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus criou homem e mulher. E ali o texto não está falando apenas de homem e mulher, como nós vemos visualmente, mas o texto fala sobre macho e fêmea. E esse texto nos coloca para saber que, assim como toda a criação, existe um macho e existe uma fêmea, ou seja, Deus colocou o sexo como parte da identidade do ser humano. Não é apenas uma mulher ou um homem que pode escolher o seu sexo, mas é algo definido por Deus desde a criação, ao ponto de nós olharmos para qualquer animal, seja ele irracional ou racional, para que nós saibamos que existe macho e fêmea. E esses movimentos ideológicos e políticos não estão preocupados com as escolhas das pessoas. Não estão preocupados com aqueles que realmente sofrem preconceito. Na verdade, os governos, eles estão preocupados em dividir o país, tirando a identidade das pessoas, para que a soberania das nações seja quebrada e haja ali uma necessidade mundial para que um governante venha reinar sobre todo mundo. Quando as pessoas de um país perdem a sua identidade, aquela nação ela fica dividida porque as pessoas começam a pensar de maneira diferente. As pessoas têm dificuldade de pensar como nação. É por isso que o sistema do anticristo, ele quer replicar o que ele fez através de Nabucodonosor. Tirar a identidade dos nossos jovens para que lá na frente as nações de todo mundo sem identidade entrem em crise e haja uma necessidade de um governo único mundial. Então, aquilo que aconteceu com Nabucodonosor está se repetindo agora, no princípio das dores, será intensificado na grande tribulação e quando o anticristo assumir, as nações estarão preparadas para este governo que se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus. Ore pelo Brasil, pela nossa nação, e ore para que Deus levante pessoas para ajudar aqueles que não conseguem encontrar a sua identidade em Deus. Bom,
Mais uma vez eu finalizo esse vídeo, e eu finalizo esse vídeo te agradecendo pela sua incrível companhia. Que Deus abençoe ricamente a sua semana, e eu te aguardo no próximo vídeo.